Light Workers. Ano 2024 a.C. Bombas nucleares devastam a Suméria. A nuvem radioativa mata a maioria dos seres humanos e os não-humanos são forçados a fugir. Essa história não nos contaram. A arma usada criou o vento maligno. Várias outras cidades também foram destruídas. Povoados urbanos, contemporâneos às civilizações do Antigo Egito, Mesopotâmia e Creta. Tudo isso resultado de lutas de poder e decisões que custaram milhares e milhares de vidas. Escolhas tomadas por seres sem consciência, desconectados da fonte criadora. Tudo começou quando os Anunnaki chegaram à Terra pela primeira vez. E voltaram, e voltaram, voltaram muitas e muitas vezes. Quando encontraram o hominídeo, inventaram que precisavam de ouro para estabilizar a atmosfera do seu planeta. Mas havia algo mais. Uma raça com tecnologia avançadíssima não precisa de mineradores. Apenas foi uma desculpa, entre outras coisas, para dar continuidade ao que estão acostumados a fazer: colonizar e dominar milhares e milhares de planetas através da sua nave planeta. Lembremos que as tábuas sumérias foram ditadas por Enki ao escrivão Indubizar, um dos filhos de Adapa. Encontramos todas as informações no Livro Perdido de Enki. Assim como a Bíblia, o conteúdo deste livro pode ter sido distorcido na transliteração e tradução. Isso sem falar nas milhares de tabuletas que foram escondidas, roubadas ou destruídas. Manipulado geneticamente, o homem tornou-se escravo. E não só. Suas fêmeas reproduziram filhos dos deuses, os Nefilins. Em troca, na barganha, a raça agora chamada Homo sapiens recebeu alguns ensinamentos básicos para se desenvolver. Isso configura uma dívida ou a necessidade de expressarmos gratidão? Se foi um ato de amor, não deveria ser cobrado, pois o amor nada exige, é pura doação. Nessa imagem, vemos como os humanos eram realmente tratados e quase não é mostrada por razões óbvias. Enquanto a transição não acontece, nem a ascensão, ao que parece, foi dada a largada para ver qual clã vai controlar a raça humana por mais alguns milhares e milhares de anos. A civilização suméria foi a mais antiga da Terra e considerou os visitantes que vieram do espaço como deuses, o que ocorreu depois do período de escravidão. Essa raça, há milhares e milhares de anos, já possuía tecnologia avançadíssima, armas poderosas de destruição em massa, lasers, inteligência artificial. Também tinham conhecimento de dispositivos antigravitacionais que resultaram nas atuais construções megalíticas, vistas hoje impossíveis de serem refeitas por simples humanos. Após os percalços que já conhecemos, decidiram aceitar a existência do homem hibridizado e começaram a dominar regiões. Quem dominava a península do Sinai era Shamash, que usava um capacete de águia e um objeto parecido como um relógio em cada pulso, comandando o espaço-porto. Eram vistos como deuses, mas não de forma religiosa, apenas porque eram bem altos e vieram do céu. Os sumérios conviveram com eles no dia a dia, ou seja, os viam e ouviam. Por isso, já explicamos que Abrão, que saiu de Ur na Caldeia, não demonstrou nenhum tipo de surpresa ao ser orientado pela voz de um deus a viver em outra terra para dar início a um novo clã. Dominavam o mundo conhecidos por nomes diferentes. Por exemplo, Ra era Marduk,
e seu pai Enki era Ptah. Aqui vemos uma similaridade da estátua egípcia que representa Ptah e o Oscar, prêmio concedido anualmente aos melhores na indústria cinematográfica. Sempre tiveram brigas políticas, divisões e separações. A civilização da Mesoamérica só começou depois que Thoth foi vencido por Ra, e depois de atravessar o Oceano Pacífico com seu clã, tornou-se o deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Enlil foi para a América do Sul e ficou conhecido como Viracocha. Mas o problema mesmo começou mais ou menos 2000 anos atrás, quando, ainda brigando entre si, Marduk, Ra, assumiu o comando de todo o território dos outros governantes. Um sumério, como já mencionamos, Abrão, recebeu ordens para sair da Caldeia, por partes do clã que tomou para si o nome de Yahvé, formando um novo grupo separado e especial. O livro de Gênesis é uma revisão distorcida do Enuma Elish. Estamos repetindo e enfatizando alguns pontos para que todos possam assimilar bem o conteúdo dos vídeos. Perguntamos: quem foi o Senhor que falou com Abrão? Um governante, um líder. Mas de que tipo? Do tipo que criou uma nação só para si, para governar, e os deixou escravos no Egito por 400 anos, porque durante 400 anos perdeu a guerra. E depois de libertá-los, os deixou mais 40 anos vagando no deserto, passando por todo tipo de privação, pragas, castigos e punições, antes de colocá-los na terra que estava preparando para si, terra onde haviam outras pessoas, cidades habitadas com mulheres, homens, crianças e idosos. Antes de sair do Egito, o povo escolhido tirou de todos os egípcios os objetos de ouro e prata, tudo que era precioso. E depois que conseguiram entrar na terra prometida, saquearam as cidades, expulsaram os moradores das suas casas, mataram todos ao fio da espada, e quem deu a ordem era alguém real, não um mito. Nem os animais se salvaram. Ninguém se pergunta como pessoas tão frágeis que saíram do Egito conseguiram derrotar nações mais poderosas e mais fortes em confrontos diretos. Verdades históricas foram queimadas na Biblioteca de Alexandria, onde os arquivistas foram torturados e mortos. E ao longo da história humana, vemos a religião avançando, forçando os povos à conversão em nome de um colonialismo de forma radical e imposta. A qual conclusão chegamos? O confronto entre os chamados sagrados e os chamados profanos. Para os hititas, esse senhor era conhecido como El, o chefe desse clã, que responde pelo nome sumério de Nanar, filho de Enlil. Para dominar o mundo, não é suficiente para eles controlar parte deste mundo, mas sim o mundo inteiro. E isso vem também pelo controle das crenças, as quais devemos deixar para trás. Uma observação importante: distrações nos levam para longe do foco e nos dificultam em enxergar o que realmente anda acontecendo ao nosso redor. O momento certo é o momento no qual você desperta. O tempo de ser marionete acabou. Somos seres energéticos livres para seguir em nosso caminho rumo à ascensão planetária e à nossa transição pessoal definitivamente. Tudo depende da nossa escolha. Gratidão por acompanhar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.